Hoje eu estou disposto a quebrar protocolos. Por que eu vou quebrar protocolos? Porque esse é o primeiro protocolo que eu vou quebrar hoje. Tradicionalmente, no dia de ceia eu trago uma palavra de ceia, uma palavra para batismo, sobre novo nascimento e assim por diante. Porém, eu venho orando e jejuando nos últimos tempos, e uma das maneiras que eu preparo a mensagem, tem alguns métodos, né? E um deles, é lógico, é por percepção. Às vezes eu preparo a mensagem quando eu percebo uma necessidade. Às vezes em conversas e circunstâncias que vão acontecendo ao redor, eu vou tendo percepções da parte do Senhor. E nesses dias, o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com a igreja hoje. E eu quero dizer que, dentre os 5 ministérios apresentados em Efésios 4:11, ministério apostólico, ministério profético, ministério de ensino, ministério de evangelista e o ministério pastoral, hoje eu estou no modo profeta. E eu quero trazer uma palavra profética. E a minha oração nesses dias é que o Senhor fale contigo como Deus falou comigo. Porque antes de o homem de Deus falar ao povo, Deus fala ao homem de Deus. E eu creio que Deus me chamou e me ungiu para isso. Não tenho dúvida. Mas antes disso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Há uma seriedade muito grande no púlpito, Pai, porque a Tua palavra é o Teu povo, é a Tua igreja. Senhor, e há um temor no meu coração quando eu prego. Por isso, Senhor, eu me submeto completamente a Ti, Espírito Santo. Eu submeto a minha vontade, as minhas emoções. Eu sujeito a Ti, ó Espírito Santo, o meu intelecto e toda a minha vida, para que tudo que sair desse púlpito seja do céu, seja do trono. Mas também, Senhor, eu peço que o Senhor ministre, eu oro pelos corações e ouvidos aqui hoje. Eu oro contra todo o espírito do erro, do engano, que muitas vezes faz com que distorça aquilo que é dito, interprete de forma errônea aquilo que é falado. Por isso, Senhor, que tudo aquilo que resiste à Tua palavra caia por terra. Eu repreendo nesse momento toda ação diabólica, que queira roubar este momento. A Tua palavra diz que o semeador saiu a semear, e quando ele semeia a palavra, vem o inimigo e rouba. Mas eu repreendo agora toda ação diabólica que queira roubar essa palavra. Eu declaro que cada coração que ouvir essa palavra é uma boa terra, e que no momento que essa palavra entrar no coração, haverá colheita, haverá resposta. Porque como o próprio texto que nós lemos, meu Deus, essa mulher aqui, ela ouviu uma palavra, e por causa dessa palavra, a vida dela foi transformada. Transforma a nossa vida, transforma a nossa história. Senhor, que o Espírito do Senhor se flua neste lugar. Em nome de Jesus, que toda a inquietação do nosso coração caia por terra em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, no versículo 1.
fala sobre o milagre do azeite. Conta a história de Eliseu, o profeta e discípulo de Elias. No capítulo 1, versículo 1 diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora vem um credor que está querendo levar os meus filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestado vasilhas a todos os vizinhos. Não, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando o que for se enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Essa viúva, e era viúva de um profeta, havia uma escola de profetas, e Eliseu era o responsável, e naquele ministério houve uma tragédia. Aquele homem morreu, a Bíblia não relata como que ele morreu, por que ele morreu, mas ela vem e diz para o profeta que por causa disso, e entenda a cultura da época, né? Era o homem que sustentava completamente a casa, e que por causa disso aquela mulher começou a padecer necessidades, começou a sofrer uma crise financeira, ao ponto dos credores, e isso era lei na época, poderiam levar os seus filhos como escravo, como pagamento da dívida. Então imagine o desespero dessa mulher. Além de se tornar viúva e a insegurança que a viuvez trazia consigo, ela agora também estava sofrendo a possibilidade de perder os seus filhos. Imagine o terror noturno que essa mulher vivenciava todos os dias da sua vida, tendo que encarar essa realidade. Uma crise bateu à sua porta, e essa mulher agora tem uma reviravolta em sua vida, e agora ela se encontra completamente sem recursos, sem marido, e agora podendo perder os seus filhos, ou seja, perder toda a sua família. O que me chama a atenção também nesse texto é que ela era a esposa de um profeta que era da escola de Eliseu, e o texto diz que ele temia o Senhor, ou seja, eles estavam passando por aquilo, e isso nos diz que homens de Deus passam por dificuldades. É uma ilusão achar que nós não teremos aflições, que nós não vamos passar por dificuldade. Esse texto já nos ensina que todos nós estamos sujeitos a tempos de crise. Pessoas passam por crises. Famílias passam por crises. Mais que tema a Deus, por mais que seja fiel ao Senhor, por mais que se dedique a Deus, por mais que seja santo, por mais que seja fiel nos dízimos e ofertas, eu quero dizer que pessoas passam por crises, famílias passam por crises, casamentos passam por crises, instituições passam por crises, igreja passa por crise. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, ou até reconfigurar dentro de nós, é que muitas vezes passamos por crise e ficamos tão mal com a crise, porque em nós parece que não havia a hipótese de passar por dificuldades, mas elas vêm,
elas acontecem. Agora, a crise, ela pode ser o seu executor, ou seja, é aquilo que vem para acabar e destruir completamente com a tua vida, ou ela pode ser um instrumento para te impulsionar para um novo nível. A crise, ela tem um propósito. A Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, dentro da vontade de Deus, ou seja, não é porque nós estamos em crise, nós estamos passando por tempos tempestuosos que Deus nos abandonou, não. Por isso que é normal encontrar texto como o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Por quê? Porque aquele que confia no Senhor sabe que Deus é um Deus de vales, mas é um Deus também de montanhas, ou seja, Deus é um Deus que está conosco na abundância, mas também está dentro da cova do leão, ou na fornalha. Deus é um Deus presente, porque por isso o seu nome também é chamado de Emanuel, ou seja, o Deus conosco, o Deus que deixa a sua glória e vem com o homem, conviver com o homem, para dizer, olha, eu estou junto. A crise, ela tem esse poder, infelizmente, de destruir de fato. Quantos casamentos, às vezes, não conseguem vencer a crise e acabam? Quantas instituições, quando passam pela crise, não conseguem se reinventar, não conseguem reverter esse processo e são destruídos por isso, é fato. Quantas pessoas estão vivendo em crise crônicas porque não conseguem mudar essa circunstância. Acabam entrando num processo de depressão crônica e vivem dessa forma, e famílias são destruídas, ministérios são destruídos, vidas são destruídas porque ela não consegue lidar com isso. Mas também temos histórias que a crise tem o poder de te impulsionar para outro ambiente, para outra circunstância. Nós lemos a história de uma mulher que chega destruída, falida. Mas nós terminamos de ouvir a história de uma mulher que está com multiplicação e abundância na sua casa. Por quê? Porque a crise na vida dessa mulher impulsionou ela para um novo tempo, para um novo momento. E nós precisamos ter essas percepções. Como que você lida em tempos de crise? Alguns abandonam, desistem, preferem abandonar o casamento, preferem até, às vezes até tirar a própria vida, ou pensam em relação a isso, abandonam família, abandonam o trabalho porque está em crise, abandonam a profissão, abandonam o sonho, abandonam o projeto. O que você faz com a crise? Porque se você não fizer algo com a crise vai fazer algo com você. Quem está entendendo, diga amém. Se você não fizer algo, a crise vai fazer algo. Se nós tivermos uma atitude passiva e falar, vai por mim, o fim é pior ainda. Essa mulher, ela está vivendo um tempo de extrema escassez e foi impulsionada para um tempo de multiplicação e abundância. Por quê? O que eu aprendo com essa mulher? Se você está vivendo uma crise, abra os seus ouvidos. Permita que eu seja profeta na tua vida hoje. Abra o teu coração, para que essa palavra possa penetrar até onde ela precisa penetrar, para que os seus olhos sejam abertos. Porque foi uma palavra que mudou a história dessa mulher. Eu creio que hoje histórias serão mudadas em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Primeira coisa que eu aprendo com ela é
qual é a voz que eu ouço em meio à minha crise. O texto começa dizendo que essa mulher foi procurar o profeta. E você precisa entender o papel do profeta no Antigo Testamento, principalmente nesse momento da história. O profeta, ele era aquele que representava a palavra de Deus. Eles não tinham ainda os textos bíblicos escritos, alguns estavam sendo escritos já nessa época, mas eles não tinham todo o compilado bíblico, acesso a isso. Então, o profeta no Antigo Testamento, ele representa a palavra de Deus, o Logos do Senhor. E a primeira coisa que ela faz é buscar uma palavra de Deus. Ela não vai se lamentar com a vizinha. Ela não vai encontrar outra viúva arrebentada como ela para se lamentar. Ela foi procurar uma palavra do Senhor. Porque ela sabia que uma palavra do Senhor podia mudar a história dela. Ela era esposa de profeta, ela já estava ambientada com isso. Ela sabia o poder dessa palavra. E ela sabia que a história dela podia ser mudada. Qual a voz que nós permitimos falar na nossa vida? A voz do médico que disse que não há cura, ou a palavra que diz que Jesus levou toda a enfermidade na cruz? A voz que diz, daquela pessoa que disse, olha, não tem mais jeito, desiste. Ou que a palavra de Deus diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Qual a palavra que nós permitimos que seja o nosso guia, que seja a voz que fala em nosso coração, que gere a fé necessária para rompermos em tempos de crise? Perceba que tem gente que quando está em crise, a primeira coisa que ela faz é o comportamento padrão. Não vou ao culto, não vou à célula. Ou seja, ele está dizendo, não quero uma palavra, não quero ouvir nada. Fica em casa assistindo Netflix. Fica em casa maratonando. Ou vou na casa de outro arrebentado para ficar murmurando, me lamuriando. Mas eu não quero a palavra. Ela foi com uma expectativa em relação a uma palavra. Eu preciso de uma palavra. Você sabe que esse deve ser o modus operandi de todo mundo quando sai de casa no domingo de manhã? Qual deve ser a sua atitude quando você sai de casa no domingo de manhã? Você deve falar, Senhor, eu vou lá me reunir com a igreja, eu vou lá para a comunidade de Teleios, e eu quero ouvir uma palavra do Senhor, eu preciso de uma palavra. Deus, eu tenho uma circunstância aqui e eu preciso ouvir tua voz. E do momento que você pisa aqui para dentro daquelas portas, você precisa estar atento, porque há uma palavra de Deus neste lugar. E eu não estou dizendo que é somente aquele que prega. Eu me lembro uma vez, eu estava numa situação, estava numa outra cidade, e algumas situações estavam acontecendo, e eu estava orando, e eu falei, Deus, eu preciso de uma palavra para saber se eu permaneço ou não, se eu fico ou vou embora. Eu precisava de uma palavra. Falei, Deus, eu não posso tomar decisões sem uma palavra. Isso já tem muitos anos. E eu me lembro que eu cheguei naquele dia, e eu falei, eu vou para a igreja. E eu fui para a igreja, e eu fui com o coração aberto. E o primeiro louvor da igreja, o primeiro louvor, foi um louvor do Kleber Lucas. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele que cuida de mim. Deus cuida de mim. Quem já ouviu esse louvor? Ele é desviado, mas o louvor é bom. Naquele momento, eu não lembro da palavra, da pregação daquele dia, mas eu me lembro do louvor, porque no louvor Deus já falou comigo. Naquele momento eu senti paz no meu coração de tomar a decisão, e por causa desse momento que eu estou aqui em Itatiba hoje.
e que eu estou podendo falar com você. Você pode louvar a Deus por isso? Se eu tenho sido bênção na tua vida, você pode louvar a Deus por isso? Porque se eu não tivesse ouvido aquela palavra, pode ser que eu não estivesse aqui e uma oportunidade tinha se perdido para mim. Uma palavra. É interessante que ela clamou ao profeta, que representa a palavra, mas também ela foi à procura de alguém mais sábio, mais ungido e mais experiente. O que me assusta muitas vezes é que pessoas em meio à crise dão ouvidos a quem não deveria dar, e principalmente gente ruim. Gente infantil, gente imatura, gente rebelde, não pode. Gente que não tem experiência alguma. Eu quero montar um negócio. Aí eu vou lá no Zé da quitanda, que tem a quitanda lá faz 35 anos. Vende lá um pouquinho de coisa, nunca foi uma pessoa bem sucedida na vida, mas eu quero montar um negócio, eu vou dar ouvido ao Zé da quitanda. Gente mais experiente, gente vivenciada. Nós estamos vivendo uma época em que gente que, não, por causa da internet, a internet ela acaba fazendo isso, que gente inexperiente está querendo dar aula de coisas que eles não vivem, porque hoje é assim. Eu vejo isso todo tempo. Esses dias eu vi um menino de 14 anos querendo ser coach, falando sobre educação. Eu falei, meu Deus do céu. Tudo bem que ele pode ser bom, né? Mas qual a experiência de vida? Se eu for para gastar o meu tempo e meu dinheiro, eu vou ouvir alguém muito mais experiente. Essa semana eu estava sentado aqui com um empresário que tem mais de 30 anos de vida empresarial, saiu de uma vida simples para uma vida abastada, e eu estava sentado com ele por quê? Falando, olha, me ensina sobre gestão. Você tem experiência, o cara está me dando consultoria de gestão. O cara tem experiência, eu mostro isso, como que eu faço? Ele fala, faz desse jeito, não faz desse jeito, se você for aqui, você vai quebrar a cara, faz assim é melhor, pastor. E eu faço isso periodicamente, com gente boa, que possa me trazer algo. Semana passada estava no Rio de Janeiro, justamente estava ali ouvindo outro pastor que tem 30 anos de ministério. Por quê? Porque eu queria aprender. Fui lá, ouvi. Quantos estão entendendo? Diga amém. Gente experiente, gente comprometida. Deixa eu falar uma coisa, irmão, toma cuidado. Às vezes eu vejo gente dando muita voz a pastor de internet, toma cuidado. Não que não tem gente boa pregando, tem muita gente boa na internet. Mas deixa eu te falar uma coisa, dê voz para aqueles que têm compromisso. Porque ser pastor de internet é fácil, irmão. Ele não tem compromisso com nada, ele não tem nem gente para cuidar, ele fica lá dando aula, ensinando, falando, acontecendo, e todo mundo acha isso lindo, maravilhoso. Mas o dia em que você ficar doente, ou o dia que você tiver problema, e precisar do pastor, duvido se esse pastor vai. Eu estou doido para isso acontecer, irmão, estou doido, porque aí vai ter nego que vai falar assim, então vai lá. Vai procurar lá. E ela foi honrar a voz da autoridade dela. Há um princípio aqui, eu não vou entrar nesse princípio muito, porque semana que vem nós vamos falar sobre isso, mas ela foi buscar uma voz de autoridade. Eliseu já era uma autoridade na vida dela, e ela sabia que ela podia buscá-lo, porque sabia que a honrar a voz dele seria algo significativo para a vida dela. Vou dar um exemplo como isso funciona na prática. Quem é solteiro aqui? Quem é solteiro e quer casar? Quem é solteiro, né? Não, adolescente, você pode falar, uma hora vocês vão casar. Em nome de Jesus. Eu quero casar. O que eu faço dentro desse processo é simples. Primeiro você ora. Aí você tem os critérios. Qual é o critério? Tem que ser de Deus, temer a Deus, honrar a Deus, confiar no Senhor,
Beleza. Tem que ser bonito dentro da realidade ou da perspectiva da pessoa, porque a beleza é relativa. Minha mulher me acha bonito, então vou fazer o quê? Minha mãe também, só as duas, né? Mas, graças a Deus, milagre. Beleza, está dentro do padrão. Né? Só os solteiros aí que já passou do tempo, abre o leque, viu? Porque tem gente também, tem uma régua muito, né? Tem que ser quase um querubim ungido do Senhor. Mas, irmão, você vai casar com gente, você não vai casar com anjo. Né? Abre o leque. Aí, beleza. Passou pelos critérios. Beleza. Critério fundamental. Vou perguntar para meu pai e para minha mãe. Minha autoridade. Pai, mãe, estou pensando, o que você acha? O que você me diz? E aí que vai ser o teste. Porque pode ser que você esteja loucamente apaixonada. E papai e mamãe falam assim, não sei não. Tenho minhas dúvidas. O que você faz nessa hora? Mas eu amo. Deus falou comigo, eu orei, e Deus falou comigo. Rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Deus não vai falar no secreto do teu quarto. E você acha que a voz de Deus vai sobressair a voz dos seus pais? Para de ser tolo. Deus deu autoridade para nós, porque a voz da autoridade é a voz de Deus. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus nas nossas vidas. E que quem honra a autoridade, honra o Senhor. E quem desonra a autoridade está desonrando o próprio Deus. Não quebre princípios. Não, Deus falou comigo. Rapaz, Deus não vai quebrar princípios que Ele mesmo estabeleceu. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Diga amém. Para buscar autoridade. Quero ouvir. Falou na minha vida. E sabe por quê? Porque primeiro, pai e mãe, autoridade genuína, nunca vai querer o seu mal. Nunca. Agora, você precisa entender que esse processo é um processo de nãos. O caminho da honra, ele é um processo de não. Olha como é importante. 2 Crônicas, capítulo 20, a Bíblia diz que Josafá está diante de uma guerra que naturalmente ele não pode vencer. Naturalmente ele não pode vencer. Diante daquela guerra que é impossível naturalmente ele ganhar, e ele fica buscando ao Senhor. Até que, um certo momento, olha o que diz o texto, capítulo 20, versículo 20 de 2 Crônica. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao sair, o Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperarei. Ele não saiu para a guerra enquanto ele não teve uma palavra do profeta. Ele não saiu, ele não entrou numa batalha. Mas também quando ele teve uma palavra do profeta, ele venceu a guerra. Olha como isso é importante. E como nós não podemos quebrar esse princípio. Perceba, guarde isso e preste muita atenção. Perceba que todo o sucesso dessa passagem foi porque essas pessoas ouviram as pessoas certas. Encontra um fracassado, faz isso essa semana, pega alguém que está fracassado, arrebentado. E na conversa com ela, pergunta o seguinte: Você não foi aconselhado? Você buscou alguém, pai, mãe, né, uma autoridade, o profeta, o pastor? E profeta que eu estou falando é pastor, viu? Não é profeta que revela RG, CPF, não. Isso não é profeta. Falar, irmão, estava pensando essa semana. Estava dando aula lá no curso Tele. Falei, irmão, você acha
Vamos parar de ser tolo, né? Você acha que Deus quer te impressionar, e Deus vai te impressionar trazendo você para a igreja e usando alguém para revelar CPF e RG da tua vida, em nome de parente seu? Isso é coisa de charlatão, irmão. Pelo amor de Deus, você acha que Deus, que isso é bíblico ou tem alguma coisa? Aí pergunta para um fracassado que está arrebentado na vida. Fala, você ouviu? Não. Você procurou? Não. Você pediu orientação? Ah, pedi, mas falou isso, eu fiz aquilo outro. Então, toma. Se arrepende, peça perdão, conserte tua vida e vai ver que Deus vai fazer as coisas. É a realidade. O sucesso dessas pessoas está atrelado a quem eles ouviram, a quem eles honraram. Quem está entendendo, diga amém. Ouça pessoas que te confrontem. Ouça. Hoje se fala muito de relacionamento, disse aquilo, mas te fala uma coisa. Tem muita gente falando de relacionamento, dessas coisas, para fazer cafuné em pecado. Ouça quem te confronta. Lide com gentes que falem a realidade da tua vida, nua e crua. Porque é gente assim que vai te impulsionar. É gente assim que vai te fazer ir para onde Deus quer que te leve. Pessoas que fazem isso, suas autoridades diretas. Marido, mulher, pai, mãe. Marido e mulher é ótimo, porque principalmente a mulher não tem dó, não. O marido aí eu acho que ele é um pouco... Mas mulher normalmente ela é mais, né? A gente sai da mensagem todo empolgado. Fala assim, mas entendi o que você fez ali. Fala, poxa, você achou que eu estava achando que estava arrebentando. Mas não, você fez isso, fez aquilo. Tá. Caramba, melhor. Lide com gente. Gente que tem a liberdade de falar, irmão, olha, ô Luiz, isso. Sabe, em amor. Mas que são verdades. Agora, não quer dizer que não é amor, que não vai doer. Porque há verdades e há realidades que às vezes a gente não quer encarar, mas são necessárias. Se nós queremos crescer na vida. Só agora eu fico lidando só com gente que lambe as minhas dores, mas não confronta os meus pecados. Não vou longe não, isso aí é ladeira abaixo. Quem está entendendo, diga amém. Sabe? A crise, ela tem o poder de revelar nossas fragilidades. É maravilhoso a crise. Por isso que Paulo diz que ele se alegrava nas tribulações. Por que alguém escreve que se alegra nas tribulações? Porque a crise, ela tem o poder de revelar as nossas fragilidades. Quando o casamento está em crise, você não tem que ficar desesperado e falar, meu Deus, você tem que perceber quais são as fragilidades do meu casamento. Quais são as fragilidades minhas como homem, como mulher, como pai, como mãe. Aonde nós estamos falhando que a gente possa ajustar, porque a crise tem esse poder de trazer à tona circunstâncias que às vezes no dia a dia a gente não enxerga. Você já ouviu aquela história da pessoa que na hora do nervoso, ele fala um monte, e aí a pessoa fala assim, não leve em consideração, porque ele estava nervoso. Não, é aí que você tem que levar em consideração, porque ele falou a real. Pode não ter sido do melhor jeito, da melhor maneira, com o melhor tom, mas o que falou foi realidade, é o que estava no coração, revelou. Às vezes, no dia a dia, nos processos, liderando pessoas, às vezes, quando acontecem situações assim, para mim é bom, porque eu falo, bom, agora eu sei com quem eu estou lidando, agora eu sei o que está acontecendo. Eu consigo entender as deficiências, as debilidades, as circunstâncias, mas às vezes a gente vive uma vida muito de maquiagem, e aí a gente não consegue ver de fato. Então a crise tem o poder de revelar nossa fragilidade.
E nós não podemos ter medo. Perceba que ela vem e expõe a fragilidade dela. Ela expôs. Olha, eu estou passando por isso. Eu estou nessa situação. Ela foi atrás. Ela abriu o coração. Ela não se escondeu. Ela não ficou querendo passar uma imagem de que estava tudo lindo, maravilhoso. Às vezes uma angústia que eu tenho, isso é muito comum, não deveria ser. Mas normalmente quando os problemas acontecem, chega a nós, pastor, ele é meio que nem homem traído, ele é o último a saber. Aí quando aconteceu, já aconteceu. Aí chega na nossa mão, você fala, meu Deus do céu, por que não disse antes? Por que não falou antes? Por que não procurou? Ai, não sei. Eu falo, meu Deus, agora. Às vezes nem dá para restaurar, porque passou do limite. Outra coisa que eu aprendo com essa mulher, e aqui eu acho que é chave. Não fique na posição de vítima. Não entre nessa posição. Nós precisamos entender que a nossa cultura brasileira, ela é uma cultura vitimista. A cultura woke, hoje, que tem sido estabelecida como modus operandi, é uma cultura de vítima. A cultura identitária, ela tem o propósito de vitimizar todo mundo. Então todo mundo é vítima. Eu sou vítima por causa disso, eu sou vítima por causa daquilo, eu sou vítima por causa daquilo. Ele se coloca como vítima. Agora é interessante que essa mulher não se coloca como vítima. Ela não vem e fala assim, ai, sabe o que é? Meu marido serviu tanto tempo, a gente fez tanta coisa, olha, eu estou aqui há anos, olha o que eu estou passando. Não! É interessante desse texto, como essa realidade é a realidade de muitas pessoas. E por que muitos se colocam como vítima? Porque vítima não tem responsabilidade. Se eu sou a vítima da história, eu me isento da responsabilidade de fazer alguma coisa. Eu fico no sentido de que alguém tem que fazer algo por mim. E aí é muito mais fácil, muito mais cômodo, muito mais confortável ficar dizendo, porque as pessoas fizeram isso, porque fulano fez isso, porque tal coisa fez isso, porque o meu chefe é tóxico, porque isso e aquilo, porque o meu ex, porque isso e aquilo. Não! Não é isso que nós devemos nos colocar. Na posição de vitimismo. Tadinho de mim, eu estou doente. Tadinho de mim, eu tenho isso. Tadinho de mim, eu sou pobre. Então me isenta da responsabilidade de fazer alguma coisa. Eu fico ali só esperando. Eu fico esperando o Bolsa Família do céu. E qual que é o problema disso? É a mesma coisa do Bolsa Família. Não estou dizendo que é ruim para todo mundo, mas para a grande maioria é. Bolsa Família, fundo de garantia. E seguro-desemprego, para mim, é a maior desgraça desse país. Não deveria ter. Deveria ser muito, muito mais controlado para uma minoria da minoria. Por quê? Porque tem gente que assim, ela trabalha um ano, faz de tudo para ser mandada embora, só para ficar lá 5, 6 meses no seguro-desemprego. Mau caráter, safado, sem vergonha, gente que faz isso. E crente, não dá não. A pessoa fica ali esperando a migalha. Tadinho de mim, coitado de mim. Ai, porque fizeram. Ai, porque falaram. Ai, porque a minha história é triste. Ai, porque meu pai me abandonou. Tá, e aí? Se a gente sentar e ficar se lamuriando aqui, todo mundo vai chorar, ficar em depressão. Uns 3 vão se matar, outros vão tomar antidepressivo e vão embora. Não é assim.
Eu gosto de Neemias. A Bíblia diz que Neemias, ele recebe uma notícia, ele toma uma porrada da vida, mas a Bíblia diz que ele se lamentou e chorou por alguns dias, mas depois ele se levantou e foi buscar o Senhor. Eu não estou dizendo que se lamentar, chorar, ter momentos depressivos é ruim. Às vezes acontece isso sim, é uma realidade na vida de muitos, e eu já vivi isso, mas não dá para permanecer a vida toda me vitimizando, dizendo que as pessoas são má, que todo mundo é má, que o mundo é má, que o inferno é má, e eu não respondo a nada. Não é assim. Quem vive na posição de vítima nunca sai da escassez. Nunca sai. Ouvi uma história muito legal, Mateus mandou até a história desse rapaz com câncer. Segunda vez com câncer. Recebeu o diagnóstico, começou o tratamento, recebeu 1 ano de licença médica para ficar em casa. Quem tem câncer não pode sair, tem todo um processo. Meu sobrinho acabou de passar por isso e graças a Deus venceu. Isolado. A gente não tinha nem como visitar, mandava recado. 21 anos. Recebeu essa notícia. O que eu vou fazer? Vou ficar em casa. Ai, tadinho de mim, estou com câncer. Ai, como a vida é ruim. O que eu fiz para Deus? Por que eu mereço isso? Não. Aí ele falou, bom, eu estou com tempo livre. Não é fácil. O processo de tratamento do câncer, ele é muito difícil. Mas aí ele decidiu entrar na mentoria lá na empresa onde o Mateus trabalha. Ele falou, bom, já que eu estou com tempo livre, eu vou aprender algo. Ele era CLT, trabalhava carteira assinada, ganhava uma média de salário baixa. Falou, vou aprender alguma coisa, vou desenvolver alguma coisa, para poder ocupar a cabeça. Agora, venceu o câncer, montou uma empresa lucrativa, está ganhando dinheiro, para a glória de Deus. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu quero chacoalhar você. Sai dessa caverna que você está. Sai desse ambiente de tadinho. Deus está trazendo oportunidades, Deus está abrindo portas, Deus está abrindo circunstâncias. Você precisa aprender a assumir isso diante de Deus. Neemias se lamentou e chorou por alguns dias, mas os dias de choro acabou. Quem crê, diga amém. Os dias de lamento estão no fim. Ela não ficou presa à dor, ela buscou uma resposta de Deus. Há pessoas que são prisioneiras da sua dor. Não se permita. Não se permita. Se existe uma prisão nos dias de hoje, chama-se dor. A dor de um trauma, a dor de uma traição, a dor de um abandono, a dor de um fracasso, a dor de uma perda. Há pessoas que se tornaram prisioneiras disso. Elas não vivem, elas sobrevivem ali e ficam ali se lamuriando. Lambendo as suas feridas emocionais. Sabe o que eu acho interessante? Como que essa mulher sai da escassez para a multiplicação? No verso 2, depois que ela conta a história dela, pode ser que nesse momento ela esperasse que o profeta falasse assim, olha aqui como é interessante. Oh, minha querida, caramba, a gente tem uma história junto, vamos fazer o seguinte, eu vou conversar lá, eu vou dar um jeito, eu vou juntar uma cesta básica aqui para você, sabe, nós vamos nos conectar, e eu acredito que ela poderia ter pensado nisso. Olha que loucura, olha como Deus faz. Ela não tinha nada na cabeça dela. Quando ela fala com o profeta, provavelmente ela estava esperando do profeta que o profeta desse algo para ela. Aí o profeta faz uma pergunta, o que você tem? A pergunta que o profeta fez foi, o que você tem?
Eu acredito que na hora ela até foi pega de surpresa, porque na cabeça dela ela falou assim, eu acho que, sei lá, ele vai tentar uma cesta básica, ele vai orar por mim, vai ser algo dele para mim. Aí ele pergunta, o que você tem? Poxa, ela não acabou de falar a situação? O que você tem? O texto diz. Versículo 2, Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Eu acho isso maravilhoso. Porque às vezes nós vamos buscar respostas e às vezes a resposta que nós queremos não é a resposta que nós precisamos. Eliseu, como homem de Deus, dá a resposta que ela precisa. O que você tem em casa? E ela responde, eu tenho um bocadinho de azeite. Ela até ignora, porque é tão pouco. Né? Não tem muita coisa. Diante da minha situação, não é nada. É só um pouquinho de azeite. Ele fala, então tá bom, começa a pedir para os vizinhos emprestar vasilhas, entra na tua casa, começa a encher que você vai ver algo acontecendo. Nós já conhecemos o final da história, quero só adiantar aqui. Quando Eliseu pergunta para ela, o que você tem em casa? É porque Deus só precisa de uma semente. Uma semente. Uma resposta. A pergunta que eu faço para você hoje é essa. O que você tem para ofertar? Um pouco de fé? Às vezes você está assim, fala, Deus, eu tenho só um pouquinho de fé, mas eu acho que isso aqui não dá para nada. Um pouquinho de fé, o fato de você estar aqui. O fato de você estar aqui mostra que você tem um pouquinho de fé. Mas você não tem expectativa, você não tem esperança. É isso que ela estava dizendo. Eu tenho, mas eu não tenho esperança nisso. Eu não acredito que isso possa mudar alguma coisa. Eu só tenho um bocadinho. O que você tem? Você fala assim, Senhor, eu só tenho um pouquinho de esperança, eu não tenho expectativa. Eu estou vivendo a cada dia, mas olha, eu não consigo mais visualizar nada de bom. O que Deus precisa de nós é apenas uma semente. É uma semente. Há um texto que Jesus fala em Mateus 25, que ele diz assim, o Senhor respondeu, muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. É um pouco. Esses dias eu estava vivendo um tempo difícil. E quando Deus me deu essa palavra, eu falei, Deus está aqui. O que eu tenho é isso. Aos meus olhos não é nada, mas está aqui. É uma semente. E é interessante que no versículo 3 ele fala, busque vasilhas dos vizinhos. Eu entendo que há milagres que vão acontecer na nossa vida, que virão da onde a gente menos espera. Quem está pegando, diga amém. Eu acredito que Deus usa circunstâncias, pessoas como agentes de milagres. Essa pessoa do seu lado pode ser um agente de milagre para você hoje. Você crê nisso? Se você a conhece, olha para ela e fala assim, eu creio. Ela pode ser um agente de milagre. Pode ser que o agente do seu milagre esteja na frente, atrás. Eu não sei. A resposta. O ano passado, em janeiro do ano passado, eu e a minha esposa e minhas filhas, a gente participa de um evento todo janeiro, e nós fomos para esse evento, e o coração da gente a respeito de uma situação, em relação ao conselho tutelar
Já havia algo no nosso coração, mas a gente não sabia exatamente se era ou não era a vontade de Deus. E a gente, bom, vamos ouvir uma palavra. E fomos no lugar, era numa igreja em São Paulo. E nós sentamos lá, a igreja lotada. Nós sentamos na última cadeira, igreja lotada. Não tinha onde sentar, colocaram a gente na última cadeira. E está lá, e a gente, só nós dois. Não tinha conversado com ninguém. Só nós dois, no particular, no secreto, conversando sobre esses assuntos. E buscando Deus, fala conosco, né, se é a tua vontade ou não, mas nem ansiedade em relação a isso tinha. Daqui a pouco, hora aqui, hora ali, daqui a pouco a moça da frente, que a gente nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, ela vira e começa a ministrar na vida da minha esposa e começa a falar exatamente sobre isso. O agente do seu milagre está aí, ó, perto de você. Há pessoas que vão ativar os milagres na tua vida. Eu creio. Eu creio no poder das células, porque para mim as células é isso, é onde você vai buscar vasilha e compartilhar azeite. Eu creio nisso. Que milagres vão se manifestar. E o louvor pode subir, por favor. E a Bíblia diz que ela faz conforme o profeta disse que ia fazer. E ele começa a derramar azeite. Ela começa. E o azeite multiplicar. E o azeite multiplicar. E o azeite multiplicar. Ao ponto de não ter mais vasilhas. E aí para o azeite. Mas quando ela vai vender, a Bíblia diz que ela vende, paga a dívida. E vive do resto. Eu não sei quanto foi. Mas foi muita coisa. Eu creio nesses dias e eu quero ser um profeta para a tua vida. Deus está te levando para um novo nível por meio dessa crise. Responda a Deus, e qual é a resposta que você tem que dar? O que você tem nas suas mãos? Fique de pé em nome de Jesus.